O segredo é que a gente também aprendeu que não precisa deixar tudo micro, extremamente pequeno. Acho que esse é o ponto que a gente vem aprendendo. A gente tem hype de tudo, né? A gente precisa ter mais parcimônia na avaliação das coisas. Exato. Pra quê? Os comerciais não gostam disso, né? Porque, pô, como é que eles vão alavancar financeiramente, né? Então não é sobre o tamanho da aplicação, perfeito. mas sobre o tamanho do domínio que ela tem. Mas se você faz uma arquitetura de referência para cobrir 100% dos casos, ou você fez ela incompleta, ou você gastou demais. Exato. Então tá errado. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos chegar num veredito aqui, meus amigos. A arquitetura de microserviços morreu ou a gente só deixou de falar dela por causa que aí tomou todo o espaço da nossa pauta? Opa, boa noite, El, tudo bem? Fala, Arthur, tudo bem, cara? Vamos falar a verdade aqui, o El só colocou esse título para dar clickbait, vai. Mentira, jamais. Clickbait, bicho. Jamais. Vai demorar pra morrer, vai demorar muito pra morrer. Vocês estão dando spoiler do episódio? Veio para ficar, pô. Vocês estão dando spoiler. Então, acompanhe o nosso episódio. O Aldir já deu spoiler, mas tudo bem. E já deu spoiler de quem tá aqui comigo hoje para falar disso. O Aldir Scarim. Boa noite, nosso tudo bem? Grande co-host. Obrigado, hein? Por mais uma vez estar aqui, pelo convite, né? Acho que é um episódio, vai ser ótimo. É um podcast que traz muito benefício para a comunidade de desenvolvimento de software, né? De TI. E é um prazer fazer parte disso, cara. Valeu. Obrigado mesmo por ter vindo, cara. Saudade de você estar aqui no PPT, cara. Eu não posso ficar tão longe, tanto tempo longe assim, não. Né, Pode bicho? não, cara. É isso aí. E aqui, do meu lado direito, o nosso bebê reborn do PPT no Compila. O nosso co-host mais fofo. Que isso, cara. Arthur Suave, cara. Agradeço o convite novamente. Obrigado por estar aqui com a gente de novo, cara. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Então vamos lá, você quer entender se faz sentido ainda a gente falar de microserviços, de monolitos, se essa discussão não está vencida ou não. Então vamos falar um pouco de nuvem também, entender por que algumas empresas estão voltando, não, qual é o impacto disso na arquitetura de soluções, como que a arquitetura corporativa ajuda a definir esse tipo de variável aqui, como tornar de fato uma arquitetura resiliente e efetiva para o seu problema de negócio. Então é uma discussão muito boa, vamos discutir isso aqui agora. Tenho certeza que vai agregar aqui para a sua carreira profissional. E se você quiser contribuir com o PPT Não Compila, você pode ser membro do nosso canal. Para você ser membro, você já tem que ser seguidor do nosso canal. Então, se você não seguiu ainda o PPT Não Compila, tanto no Spotify quanto no YouTube, siga a gente, já deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui também em qualquer momento do episódio, e aí você vai ter lá o botãozinho do lado do inscreva-se, tem tornar-se membro. Tornando membro do PPT Não Compila, você contribui com um pequeno valor aqui com o PPT Não Compila todos os meses para a gente manter a nossa produção e continuar trazendo conteúdo de qualidade e gratuito para você. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui demais ajudando a crescer a nossa comunidade. Joga esse vídeo no Slack, joga esse vídeo no WhatsApp da empresa, no Telegram, no Redis, que mais, Arthurzinho? Você quer geração... Reddit. No Threads. Threads? No finado Twitter. Finado do Twitter, que eu me recuso a chamar de X. Twitter, forever. Então vamos lá que o episódio tá muito bom. Bora! E aí, meus amigos? Vamos começar com uma pergunta mais polêmica do episódio. Microserviços morreram em 2025? Declarado morto. Morto? Acabou? Claro que não, cara. Pô, isso o ponto é que agora já não é mais vibe, é fundamental, né? E o segredo é você saber quando usar e como. Mas não morreu, muito pelo contrário. Assim, a ideia de diminuir o tamanho dos componentes veio para ficar. E o grande é que você explodiu o que você tinha nos grandes servidores de aplicação para infraestrutura. Então você conseguiu levar fila direto para a infraestrutura, né? Você conseguiu levar escalabilidade horizontal para a infraestrutura. Então você não precisa colocar um monte de
de CPU, memória na mesma aplicação, né? Gestão de dados concorrentes ali, você conseguiu levar para a infraestrutura, um cache, alguma coisa do gênero. Então, muito pelo contrário. O segredo é que a gente também aprendeu que não precisa deixar tudo micro, extremamente pequeno. Acho que esse é o ponto que a gente vem aprendendo. Na época, eu lembro que uma das grandes dúvidas que se existia para implementar a arquitetura de microserviço era qual o tamanho ideal do microserviço, né? E eu acho que com essa maturidade que a gente foi ganhando, começou a ficar claro que não existe uma fórmula perfeita para isso, né? E eu acho que para a gente exemplificar isso, vale a gente voltar no contexto do porquê que foi criado o padrão de arquitetura orientada a microserviços, né? E por que ela não está mais tanto no hype? É importante a gente ter essa visão, e eu queria que vocês me ajudassem a complementar, porque fazer software tem 1001 maneiras de você fazer o software com o mesmo efeito final, com engenharia e arquiteturas diferentes. Existem razões para você adotar certas engenharias, certas arquiteturas para ter o mesmo resultado de software, seja ela um monolito, seja ela um microserviço. E geralmente isso é para atender ou uma demanda não funcional, como você colocou bem, né, Valdir, de escalabilidade, etc. Recursos de infraestrutura que você eventualmente não precisa implementar, ou você tem uma implementação mais fácil, reduzindo o tamanho dos componentes, ou até a sua própria operação de tecnologia. Quem lembra do modelo Spotify de transformação digital? Tem um monte de squad lá. Isso. Cara, isso soa tão 2012, né? 2013. Isso, soa tão 2012. Eu nem tava na área ainda. Você já tinha terminado o colegial? Já, mas eu não tava na área. Suave. O Suave é o nosso bebê reborn do PPT no Copino. Exatamente. Ele é novinho demais. Mas realmente, o ponto é esse, né? A gente vem aprendendo, né? O negócio é esse. O mercado, ele vê as oportunidades, aí você vê também muito comercial em cima, né? De uma oportunidade que de fato é real, mas aí vira bala de prata, né? Isso. E esse é o ponto que eu quero chegar, porque a gente começou a reduzir o tamanho dos componentes, porque começou a se entender que ter times menores e mais especializados poderiam ter focos melhores. Só que ninguém pensou, poxa, é muito caro. Exato. É muito caro. Então foi tudo para um extremo. Para atender esse extremo, eu não podia ter 50 squads, um trabalhando no carrinho, um trabalhando na thumb, o outro trabalhando Exatamente, na thumbnail, né? Exato. Realmente. E aí com um processo que gerava, sei lá, quantos deploys todo dia, não dá para fazer isso no monolito. Exato. Né? Mas esse aprendizado foi ótimo. Poxa, precisamos quebrar o software, precisamos dar mais agilidade, precisamos fazer os times terem mais know-how do negócio também, né? Precisamos fazer os times trabalharem com a ideia do build and run. Então, poxa, a gente constrói, mantém, evolui, né? No passado, e ainda tem muita empresa assim, e não vou falar que tá certo ou tá errado, mas tem muita empresa que poxa, eu tenho o time que constrói e o time que sustenta. E eles não se conversam. Aí fica difícil, né? Ao mesmo tempo, esse build and run vem com a desvantagem da pressa dizimar a qualidade, né? Que sim. é um problema constante que tem. Mas então, será que no outro modelo funciona. também não acontece, não é pior? Porque o cara que só entrega não tá preocupado que ele vai ter que cuidar depois. Provavelmente. Deixa o time de sustentação se virar. Exatamente. Né? Então, eu acho que o cara que tá no build and run, ele tem um cuidado um pouco melhor com a qualidade, porque a bomba vai estar no colo dele, né, velho? Eu concordo. Inclusive, a gente... E também práticas de teste, né? Assim, teste automatizado, né? A gente... E também já é velho isso, né? Só que você vê, microserviços veio, comercial botou energia em cima e virou um padrão que a gente aprendeu a usar, né? Teste automatizado eu acho que é fenomenal. Uma prática que a VMware's ela investe muito. A gente tem bastante profissional ali alocado nos nossos clientes para elevar a qualidade. E a gente ainda é pioneiro, cara.
a gente ainda é pioneiro. A gente chega no cliente e mostra para ele que às vezes ter um dev a menos no time e ter um QA, que automatiza, acaba trazendo mais fluidez para o time, mais entrega e fica mais barato. Sim, sim. Não, sendo, e aí o ponto que eu quero trazer para a temática principal do episódio é: a gente passou por transformação da operação da TI nos últimos anos, né? Então a gente teve uma expansão muito grande de venture capital no mercado, inflacionou os salários, todo mundo contratava a rodo. A gente tinha essa visão de que ter vários times especializados ia fazer o ágil ficar mais ágil e etc. E aí o microserviço ele pegou uma carona nessa parada, porque a operação é mais fácil se você tiver cada time cuidando do seu asset, do seu binário, digamos assim. Ela é mais fácil, mas ela precisa ter um volume alto para justificar um investimento de infraestrutura. Pelo menos no passado, né? Hoje em dia, já com a cloud, ela vem mais barata, né? Mas eu acho que a complexidade aumenta demais, cara. Aumenta muito. Aumenta muito. Porque e esse é o ponto que eu quero chegar. O caminho que normalmente se fazem. Você tem um monolito ali com domínios, às vezes, até muito bem definidos. Aí os caras saem quebrando cada domínio em uma aplicação diferente. Essas aplicações se dependem. Às vezes gera até uma dependência cíclica ali. Para você fazer um teste integrado para isso, local, é um saco. Tem que subir isso, sobe aquilo. E aí as equipes não se conversam. E aí, cara, vira um bololô do caramba. Mas você tem uma prática de comunicação via API muito bem estabelecida. Mas uma comunicação humana péssima. Mas uma comunicação humana péssima vai ser uma merda. Mas aí, o ponto que eu quero puxar é... Acho que a gente teve esse hype do microserviço, porque a gente tinha esse hype de ter vários times. Então, cada um trabalhando eu no acho teu... que outro ponto, né? A gente tem hype de tudo, né? A gente precisa ter mais parcimônia na avaliação das coisas. Exato. Pra quê? Os comerciais não gostam disso, né? Porque, pô, como é que eles vão alavancar financeiramente, né? Exato. Então, eu acho que quando tava caindo muito dinheiro na mão da TI e do mercado como um todo, beleza, cria mais um serviço aqui para essa feature e aloca mais um time. E isso caiu no hype. Cara, começamos a ter a época das vacas magras, layoff, e a gente começou a ter uma visão mais racional da tecnologia como um todo. E o que eu quero fazer a gente refletir é: as opções que a gente faz tecnicamente, muitas delas são em função da nossa operação. Aí você vai ter um time só, né? Você não tem mais vários squads. Você tem um time mais enxuto, cuidando de 50 microserviços. Faz sentido? É muito difícil, muito difícil. Mas você vê, né? A gente tá metendo pau aqui no hype que a gente viveu. Só que tem um ponto que é interessante, né? Porque esse hype também levou dinheiro para as clouds, para que elas vissem ali uma oportunidade de fazer evoluções tecnológicas, justificou essas evoluções, né? Esse P&D. E o que a gente está vivendo hoje é a oportunidade em função daquelas tecnologias que foram lançadas. E só foram lançadas porque tinham dinheiro envolvido. Então, talvez o que a gente esteja falando aqui existem ciclos, né? O ciclo, ele vem, leva o dinheiro para um lugar onde precisa ser modernizado, a gente alavanca conhecimento ali e depois a realidade se impõe, chega a hora de você ter o retorno sobre o investimento e as empresas falam, não, legal, vou levar meu dinheiro para outro lugar. Mas a gente só faz isso porque agora sobrou aquela tecnologia toda que deixa a gente trabalhar, né? Lições aprendidas. Lições aprendidas. Então, assim, a gente precisava disso também. Eu tô falando isso porque, poxa, apesar do meu rostinho bonito, diferente do Arthur aqui, é desde 2003, né? Que eu trabalho com desenvolvimento. E isso profissionalmente, né? Não brincando ali no dia a dia. Brincando é desde 99. Mas o ponto mudou muita coisa, cara. Mudou demais. E a gente precisava dessas novas capacidades, né? Para poder fazer o software como a gente faz hoje, que, poxa, é muito mais fácil. Nossa, você... Imagina, próprio Java, poxa, o Java realmente é tão ruim quanto as pessoas falam. E olha que eu sou apaixonado, né? Mas, pô, no passado era difícil demais, hoje em dia ficou fácil. Por quê? Porque houve investimento. Então, acho que é esse o ponto que a gente precisa lembrar, né?
E agora a gente tá vivendo isso com a IA também. Tá rolando investimento, porque tá no hype. É legal, porque estão nascendo várias funcionalidades que permite com que a gente inove. E a expectativa é que daqui a pouco também isso fique mais acessível, a gente consiga enquadrar mais no nosso dia a dia empresarial, né? E aí também a gente sai um pouquinho também desse hype, porque hoje tudo é IA, né? Hoje é tudo... Achei bacana que você comentou no começo do seu comentário. Comentou no começo do comentário, ficou meio redundante, mas eu sou de TI, então não preciso ser muito bom em português. O que você começou a descrever o movimento que a gente teve de investimento, de expectativa com microserviço, depois as empresas medindo o retorno e a maturidade. Cara, você descreveu perfeitamente o hype cycle do Gartner. Eu acho que em relação a microserviço, a gente está agora no platô de produtividade da tecnologia. Com né? certeza. Então, acho que a gente teve aquele boom, aquele pico que, porra, tu ia fazer um site em WordPress, nem eu queria fazer aquela porra em microserviço. Pô, isso aqui, bicho, é WordPress porque tem que ser, cara, tem que ser barato, tem que ser fácil, rápido, né? Se não for WordPress, eu faço HTML e acabou, né? E aí eu acho que a gente traz à tona, quando a gente fala disso, uma discussão que é muito, como é que eu posso dizer, muito latente e muito apaixonada na área de arquitetura, que é o over-engineering. Sim, com certeza. E tomara que os arquitetos tenham aprendido também, né? Não aprenderam. Não? Não aprenderam. Mas, pô, Arthur, hoje você tá pessimista, bicho. Fale-me mais sobre isso. Conte-me. Conte-me mais. Cara, muitos arquitetos, eles escutam o problema que aquele cliente eventualmente tem, não os da VMware, é claro. Não, lá a gente Lá é outra parada. outra pegada. É outro mundo. Tentam entender os domínios que existem ali, os conceitos de negócio, para cada um já aplica uma caixinha. Às vezes nem é o caso de você aplicar uma arquitetura de microserviço numa empresa dessa. O cara tem, sei lá, 10 desenvolvedores lá. Faz sentido aplicar 10 microserviços diferentes? 10 codebases diferentes? Sabe por que aconteceu isso aí? Porque essa juventude aí não tinha irmão, não sabia compartilhar. Fosse lá em casa, bicho, a gente era em 5, cara, tinha que compartilhar. E teria Mas é porque aumenta Cada um demais tem que ter o próprio brinquedo. né? Só eu posso ter o meu microserviço. Por exemplo, se você hoje, com a experiência de arquitetura que você tem, encara o desafio, chega numa empresa e os caras pedem, a gente quer transformar isso aqui num microserviço. Qual que é a primeira coisa que você olha para decidir se vai ou não para frente com aquilo? Eu vejo o retorno sobre o investimento, se vai trazer valor para o negócio, eu escuto a dor do cliente para entender se de fato é o microserviço o problema dele, ou se é ele que não está sabendo nem pedir, né? Não está sabendo nem chegar para o time de desenvolvimento e falar, poxa, vamos entregar tal funcionalidade, porque não é só construir o software mais rápido, mas poxa, ele está orientado a dados? Ele está olhando para o negócio, está vendo se o que ele quer de fato vai trazer retorno? Então, assim, é uma visão mais de negócio, né? Cara, acho que esse é o ponto principal. Quando a gente fala da adoção de um padrão de arquitetura ou não, como um monolito ou microserviço, ela parece ser uma decisão que é estritamente técnica, mas ela é muito menos técnica do que parece. Porque a adoção da arquitetura que você vai ter depende do objetivo de negócio, sobre demanda, volumetria, se aquele produto vai ter evolução ou não. Sobre orçamento, cara. Orçamento. Principalmente, cloud é caro pra caraca. Exato. Então, isso é uma decisão que, se você não tiver arquitetura de solução muito bem conectada com a arquitetura corporativa e com os objetivos da companhia, para você definir de fato como é a evolução daquele produto, cara, você está tomando decisão meramente escolhendo A ou B de um padrão técnico que os dois vão funcionar, só que eles podem ter futuros diferentes. E normalmente você leva o gosto pessoal em conta. Com certeza. É um problema, cara. Com certeza. Um problema. Eu mesmo escolheria usar Java em tudo, cara. Mas porque eu sou javeiro. Mas aí você tá certo. Obrigado. Entendeu? Agora o El, ele ia escrever em PHP, cara. Se usar só Java está certo, eu quero ser o único errado no mundo. CGI. Eu quero CGI BIM. Tem Não, Clipper da web. DBase 3 Plus. Não, mas o ponto que você trouxe,
Arthur, é fundamental, né? Custo. E custo, cara, ele impacta assim, de uma forma gigantesca na solução. E também eu discordo muito daqueles arquitetos que acham que eu tenho que fazer aqui só o que é primor técnico. Não, pô, o custo é fundamental, cara. Quanta gente você vê indo para cloud e voltando, bicho. Mas até o custo eu acho que é discutível. E vocês vão entender meu ponto. Eu acho que é aí que tá a beleza da arquitetura corporativa, sabe? O cara, ele tem uma limitação de custo, mas se ele quer ter, por exemplo, um alto nível de transação, se ele quer ter uma escalabilidade maior e um produto com uma alta volumetria, a gente tem que chegar pro cara e falar, bicho, esse produto não se sustenta nesse custo. Perfeito. Se eu te fazer um produto com esse custo agora, você vai gastar 2 vezes mais depois. Sim, com certeza. Então até o custo ele tem que ser discutido à luz da expectativa do retorno do produto. Né? Você tá a expectativa, né? Ou o custo tá fora da realidade, da né? realidade, né? O cara tá com, poxa, muito baixo, ou o arquiteto tá fazendo um over-engineer pensando numa coisa que, não vai acontecer. É fundamental isso. Então acho que tem que ser uma balança, né? Sim. Mas o legal é que eu acho que a arquitetura cloud, ela tá vindo com capacidades que atendem os dois mundos, né? Então, poxa, você vai usar um container, poxa, você pode usar um container maiorzinho, menorzinho. É uma function, usa uma function. Eu tenho o Cloud Run para rodar um container durante um período, depois morre, né? Tem essas questões dessas máquinas efêmeras que ela fica disponível só por até 24 horas, isso também diminui bastante o custo. Então, assim, o arquiteto ele tem que olhar para todos os serviços e assim, até olhar para os serviços de cloud que... sempre com o cuidado do lock-in, né? Assim, também você não pode casar com a cloud ali e não poder trocar, né? Mas isso vem meio que naturalmente, às vezes, né? Não. Tem Acho cloud, que não? tem cloud que tem serviço próprio e você não consegue mudar, poxa. Então, o lock-in acaba acontecendo naturalmente no processo de... o errado, naturalmente, você quer dizer. Vem naturalmente, você tem razão. É a comodidade, né, cara? É. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, você quer usar um banco não relacional. Você tem algumas configurações que você tem que fazer ali e prover um setup de um Redis ou algum tipo de banco de dados que você vai subir na nuvem, vai ter que gerenciar, etc., e fazer essa configuração no teu software. Beleza. Mas é sedutor pra caralho botar o SDK do DynamoDB e a mágica acontecer sozinho. Exatamente. E aí, cara, você abraçou o capeta e você tá no confortinho do lock-in, entendeu? Você sabe, eu vou trazer aqui um ponto interessante, né? A VMware tem a Natura como cliente, né? E a gente tá lá fazendo uma solução mirabolante de promoções, né? Um motor de promoções. Inclusive, a gente já gravou um podcast aqui. Tá aqui, ó. Peraí. Agora tem o retorno. Acerta aí. E, cara, a gente precisa implantar o nosso motor tanto no Brasil como na Latam inteira, né? E hoje, parte do software está na Oracle e parte está na AWS. Nós estamos rodando multi-cloud. 100% multi-cloud. A gente tem... E além de tudo, a gente tem um banco que é fenomenal, que a gente fala bastante nesse episódio. Também tá aqui, ó. Que é o Scylla? É o ScyllaDB, cara. E ele faz sincronização entre as duas clouds e resolve o nosso problema. Zero lock-in. Né? Aplicação online, ativo, disaster recovery. Né? Se caiu uma bomba lá em Vinhedo, onde está o data center, tá rodando na AWS. Se cair na AWS daqui de São Paulo, tá rodando na Virgínia. E zero lock-in. Então, esse tipo de coisa traz pra gente a possibilidade do quê? Chegar pra cloud e falar, vocês estão muito caro. Poxa, olha esse custo aqui, $100 mil por mês. Não, cara, a outra cloud ali tá me assediando, vou pagar $50 mil por mês. E é assim. A gente, às vezes, não tem noção de negociação de contrato, né? Principalmente o time de desenvolvimento, às vezes não tem noção. Isso é uma característica que eu fui aprendendo quando eu fui me aproximando mais do time de infraestrutura. Os caras são bons de negociar preço.
E, cara, é desse jeito. Você consegue 50%, 60% se você tiver uma boa negociação de preço. Então, você precisa estar apto para isso, né? E o fornecedor de software, cara, o vendor, né? Ele é muito sem vergonha. O negócio dele vou fazer ficar sedutor tudo que eu tenho aqui para você casar comigo. Porque na hora que você casar, bicho, o contrato pré-nupcial é monstruoso, Não, cara. e geralmente os 3 primeiros anos de casamento seu vão ser maravilhosos. Você vai viver uma lua de mel de 3 anos. A primeira renovação, meu amigo. Aí você vai sentar no colo. Aí né, você senta aqui, esse negócio de café da manhã na cama acabou. Agora é você que vai me trazer o café da manhã. Exato. Então, não tem almoço grátis em lugar nenhum. Exatamente. Né? Mas, cara, é interessante a gente falar isso pelo seguinte, né? A gente sempre brinca que a frase mais utilizada pelo arquiteto é depende. Né? Inclusive, hoje eu recebi no LinkedIn uma imagem que tem um gerador de livro da Aureli. Sabe? Que tem sempre um bicho e um título, né? Aí tinha de um bicho preguiça e tava assim, it depends. É um manual perfeito da arquitetura, né? Mas isso é muito fato, cara, é muito real, porque quando a gente fala, por exemplo, de lock-in, vou dar 2 exemplos que o depende ele é muito claro. Quando eu falo de lock-in. Era um bicho preguiça ou era uma lesma? Era um bicho preguiça. Tá. Mas podia ser uma lesma. Podia, né? O tipo de arquitetura também é complicado, cara. Eu sou arquiteto, né? Adoro me autodenominar arquiteto. Podia ser um bicho preguiça? Podia ser o bicho preguiça, podia ser a lesminha também, né? Pô, não, isso aí... Tartaruga também. Você tá desvalorizando a... Não, pô, eu sou arquiteto, mas a gente podia ser mais rápido, mas a gente podia ser mais rápido. Pelo amor de Deus. Que a gente pensa demais. Pensar queima muita energia. Então... perdi até o fio da meada. Você perdeu o fio da meada e o Arthur perdeu a piada, né? Ele olhou pro tamanho da sua cabeça e ele falou, pô, a sua cabeça queimou mais energia que o resto, né? Então, do lock-in. Então, veja. Quando a gente fala do lock-in, qual que é a melhor forma de você não ter lock-in? É você trabalhar com IaaS. Trabalhar com infraestrutura. Ele quer trazer o assunto para IA de novo. Não, IaaS, infraestrutura como serviço. Tá bom, acho que era inteligência artificial. Não, é você que tá viciado em falar de IA, tá vendo? Então, se você mantém a nuvem como infraestrutura, eu subo um Kubernetes em qualquer nuvem. Eu subo um banco de dados em qualquer nuvem. Eu subo uma fila em qualquer nuvem. Perfeito. Então, eu arquiteto na nuvem no nível de IaaS e eu fico mais vendor free, digamos assim. Ao mesmo tempo... Tem desenho de código envolvido também, né? Seu código precisa ter ali, no mínimo, uma arquitetura hexagonal para poder separar o códigozinho que tem a ver com as portas, né? E aí você isolar. E você poder trabalhar de uma forma, uma arquitetura agnóstica que não depende de produto. Exatamente. Né? Se você precisar de ajuda, chama a VMverse. Isso. Pô. Qual que é o ponto principal disso? Quando você está no nível mais baixo, como infraestrutura, como código, como serviço, você tem uma operação exige mais da sua operação, né? Então, você tem um custo correlato para manter essa infraestrutura. Você vai ter que ter um cara para administrar esse banco de dados, administrar essa infraestrutura mesmo na nuvem. Conforme você sobe para um nível de plataforma como serviço ou serviço como serviço, você tende mais ao lock-in. Então, você vai usar uma plataforma de uma nuvem, ou você vai usar, por exemplo, um exemplo que eu sempre falo de lock-in, que é o próprio BigQuery. Entendeu? É um lock-in tão gostoso. É um lock-in que as pessoas amam. Né? E roda bem, viu? Roda bem demais. Salva direto. Salva. Só que, cara, você não precisa de DBA para cuidar, você não precisa de gente para fazer fine tuning. É uma maravilha. Só que tá usando a plataforma. E na hora que a consulta errada roda, né? Aí você vê o preço depois, né? Exatamente. Porque a ferramenta é tão monstruosa que até consulta ruim ele retorna rápido. Exatamente. Então, quanto mais você sobe no conforto da solução da nuvem, mais preço você tá no lock-in. Só que mais operação você demanda. Então, cara,
É o clássico depende, né? Você tem que saber, pô, aqui o meu lock-in, ele se justifica, porque o meu benefício é maior do que a operação que eu vou ter para manter aquela infraestrutura, para manter aquele serviço que não seja gerenciado. A gente fez um episódio aqui com o Dario, que a gente falou bastante sobre cloud também, né? E o Dario é o cara das metáforas, né? E ele fez uma analogia que assim, você vai entrar num quarto sem porta de saída, bicho. O ponto é esse, né? Então, você tem que entrar no quarto e saber para onde é a saída. Se alguma coisa der de errado, você sabe para onde você vai correr, né? E é sobre isso que a gente está conversando aqui. Então, microserviço também é isso, né? A gente poder usar o padrão a nosso favor, né? Um outro ponto que a gente comentou sobre custo, né? E que aí volta no depende. A gente falou muito... A gente tem até um outro episódio aqui. Eu nunca sei se é aqui. Aqui, sim. Acho que é aqui, sim. Sobre empresas que estão saindo da nuvem e voltando para o data center, né? E aí, é o inverso do que a gente está falando do over-engineering. Porque, veja, o que você falou, Arthurzinho, cara, às vezes eu adoto uma arquitetura de microserviço e aumento a complexidade. E aumentando a complexidade, eu naturalmente aumento a minha operação de tecnologia para ter aquela aplicação funcionando. Então, se eu aumento a minha operação, aumento o meu custo. Sim, né? E não é só custo de infra que a gente fala, é custo humano, cara. Custo humano, custo da operação. De um monte de dev júnior lá rodando. A operação como um todo. Manter aquilo em pé vai me custar mais caro. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte das empresas que fizeram o de volta para casa, digamos assim, da nuvem de volta para o DC, são empresas que não se modernizaram para ter arquiteturas que fossem cloud native e que levaram seus legados as is com o famoso lift and shift para dentro da nuvem. Então, tem um ponto também, né? Que não pensaram multi-cloud. Porque esse tráfego de informação de um lado para o outro, né? Se for mal pensado, acaba ficando caro também. Né? Isso, que é a banda de entrada e de saída. Exatamente. Aí você traz muita latência para o software, aí você vai ter uma experiência péssima e, além de custo, você não vai conseguir operar no dia a dia, né? Quando vocês falam isso, a gente está falando de empresas de qual tamanho, aproximadamente? Porque quando você fala de multi-cloud, de dezenas de serviços, de uma infraestrutura as a code muito grande, cara, são coisas imensas, certo? Porque o custo financeiro de você manter isso numa empresa pequena, ou até média, às vezes, é um absurdo, não é? Vou passar para você, o comparativo financeiro não acaba ficando ruim para quem está contratando aquilo, no fim das contas? Mais ou menos, mas é proporcional. E aí, vou pedir tua opinião também, Valdir, mas imagina. Vou dar um exemplo muito pequeno. Eu tenho uma aplicação muito pequena que roda no meu DC, lá. Eu tenho um servidor dedicado que custa, sei lá, tantos reais no meu servidor colocation lá. Estou numa empresa pequena. Se eu pegar essa pequena empresa ali, eu já paguei meu servidor, isso entra como um custo já na minha parte contábil, já como um custo de investimento, então é como se eu não pagasse mais na linha do tempo, mesmo que seja um servidor de $1.000. E se eu se eu pegar essa aplicação pequena e eu entender como ela funciona, deixar ela cloud native, rodar, por exemplo, num Cloud Run, ali divido meus domínios, etc., escalo ela automaticamente e uso a nuvem de uma forma razoavelmente organizada e racional, ela tende a ficar mais barata do que eu pagar todo ano $1.000 por aquela máquina. Porque eu vou pagar por transação, eu vou ter uma estrutura razoavelmente organizada. Agora, se eu pegar a mesma capacidade ociosa dessa máquina de $1.000 e ligar com o taxímetro ligado na nuvem para ficar 24/7, fazendo o mesmo serviço da máquina que eu já comprei no DC, inevitavelmente ela vai ficar mais cara. Porque eu só peguei ela de um DC simples para um DC de luxo que está direto na nuvem, entendeu? Só que aí eu tô falando de uma diferença de $1.000 aqui e, sei lá, $1.400 lá na nuvem, por exemplo. Percentualmente,
eu tô falando de valores pequenos, mas com diferenças que são muito semelhantes se eu aplicar isso para um parque de tecnologia inteiro. Então, essas empresas muito grandes, elas tendem a ter uma discrepância muito maior, com valores absolutos maiores do que percentualmente com empresas pequenas. Mas empresas pequenas percebem menos, porque o valor absoluto é menor, e aí o valor, a operação que você tem na nuvem mais simples acaba se justificando. Mas quando o valor absoluto é muito grande numa empresa grande, aí você começa a ter um problema maior. Entendeu? Acaba que para os menores o contra não é necessariamente financeiro da infra, né? Você acaba tendo uma diferença percentual que é semelhante à da empresa grande, mas que como a operação é mais fácil, acaba se justificando, porque a empresa não tem capacidade de operacionalizar aquilo de uma forma mais simples. A empresa grande tem. Eu vou te falar que assim, né? Você falou, poxa, quem tem problema de multi-data center? Realmente é uma empresa média, né? Acho que hoje uma empresa pequena, ela já começa cloud e acabou, ou começa em casa e acabou, né? Uma empresa média, ela já começa a ter, talvez, esse problema de, poxa, vou colocar a coisa lá e aqui, né? Então, vem essas dores. Mas sua pergunta é extremamente pertinente mesmo, né? O tamanho do problema, na verdade, assim, ele vai doer, tanto para o grande como o pequeno, quando faltar dinheiro. Aí ele vai começar a apertar as coisas, né? E eu acho que a gente está nesse momento. O mercado está nesse momento. Tá claro que é um momento de austeridade e a gente precisa mostrar mais eficiência, né? Então... Racionalidade no custo de TI, né? Exato. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Tem um ponto interessante também, Arthur, quando a gente fala do porte da empresa, que é a barreira de entrada que a nuvem reduziu muito, né? Você pagar por um servidor dedicado em 2005, por exemplo, como era o nome? Não era Softlayer, era... 2005 era Intelig. Intelig. O data center. Esse colocation que você falou aí era moderno, né? Softlayer. Você comprar um servidor dedicado, por exemplo, no Softlayer, era muito caro, né? E mesmo assim, tipo, se o servidor travasse, você tinha que abrir um chamado para um cara ir lá no DC e meter o reset na mão. Para você ter um root de um servidor, de fato, e usar um servidor dedicado para você. O normal era você ter hospedagem web só simplesmente com servidor compartilhado, etc. E era uma barreira de entrada muito grande. Então, ter uma máquina dedicada para você rodar a sua aplicação, para ter disponibilidade e ter a capacidade computacional que algumas empresas começavam a ter que disponibilizar, era muito caro. A nuvem, com o modelo de pay-per-use, começou a reduzir essa barreira de entrada. Então, cara, você consegue botar a sua empresa, sua startup hoje com muito pouco rodando numa nuvem e ela vai escalar a tua fatura conforme você escalar a sua quantidade de transação, etc. Desde que você faça bom uso dela e não coloque 400 mil mensagens numa fila com um desenvolvedor, por exemplo. O cara botou um for lá, como é que é a história aí, Arthur? Conta aí, Tem um forzinho perdido lá. Tem um forzinho perdido. Não, não sou anti-microserviços, pelo contrário, gosto. Até tenho amigos que trabalham com. É a arquitetura que eu trabalho atualmente, inclusive, mas me parece que um monolito, por exemplo, de novo, essa palavra, domínios bem definidos e responsabilidades bem certeiras,
pode até levar a uma redução de custo, principalmente pela complexidade. Cara, Porque, um monolito... quando eu tenho muitos microserviços, a premissa do mercado era qual? Pô, eu tenho um time que cuida do microserviço A, um time que cuida do B, um time que cuida do C. Cada time tem, sei lá, 6 pessoas, 6 desenvolvedores. Eles não andam juntos, cada equipe tem o seu processo. É tudo muito caro, cara, tudo muito custoso. Mas você concorda que existe, por exemplo, um fator que é não funcional e que pode fazer toda a diferença na nuvem? Se o teu processo de negócio e o teu domínio A no seu fluxo de transação, ele demanda muito mais do que o domínio B e o domínio C, não faz sentido eu ter um asset só e escalar junto capacidade ociosa se eu posso ter um asset só para o domínio A e escalar ele muito mais do que os outros. E aí na nuvem eu tenho economia se eu fizer isso. Ah, com certeza. Entendeu? Porque aí eu posso ter, traduzindo isso no nosso dia a dia, eu posso ter um serviço com 16 pods e os outros que demandam menos com 2, com 4. E aí eu posso reduzir o meu custo total de uso de nuvem, entendeu? E aí faz sentido. Por isso que depende, né? Não é só a questão da minha operação, se eu vou ter times que vão operar em domínios diferentes ou não, mas também existe essa questão da demanda, a questão da escalabilidade de cada domínio. Mas eu acho que o que o Arthurzinho tá falando é um monolito bem escrito é até atraente. E para quem está começando, talvez seja a melhor pedida mesmo, né? Então você conseguir ali fazer um design de código, escolher uma arquitetura com os elementos de infraestrutura adequados e tal, e ter ali um monolito, um módulo, alguma coisa assim, né? mais gordinho mesmo, pode fazer sentido. E aí, conforme o negócio vai pedindo, vai mudando, aí você, você vai evoluindo. Você não precisa começar com... Até porque, como vocês já falaram, ó, infraestrutura evoluiu muito nos últimos anos. Você consegue, com o mesmo binário ali, ou a mesma base de código, utilizar estratégias, por exemplo, de segmentação de tráfego, para você desviar requisições muito volumosas, para que um shard, por exemplo, atenda requisições com volume alto, aplicar estratégias de rate limit, sei lá, para segurar uma paulada e derivar melhor disso daí. Acho que o monolito ele não é o vilão. Normalmente, quando você fala monolito, as pessoas associam aqueles Java nojento, Java 6, que tinha cheio de EJB, sabe? Que bancão usa, que as empresas mais legadas usam. E não é necessariamente isso. Não acho que seja o fim do mundo também. Concordo. E se você precisar de ajuda para quebrar esses caras, chama a VMware. O cara tá parecendo um botinho. Pô. Não, mas assim, eu acho que uma aplicação ela tem que ser, isso é um padrão, né, de desenvolvimento, ela tem que ser autocontida e tem que ser concisa. Se você não tem necessidade de segregar aqueles domínios no nível menor do que o próprio aplicação, ela é um monolito por si só, cara. Sim. E beleza. E tudo bem, entendeu? Tudo bem. Você pode dormir tranquilo, né? Você vai ter paz de espírito, velho. Poxa, tudo bem, é isso. E se eu tenho uma aplicação que é do tamanho do meu domínio, tipo, pode ser uma loja inteira, mas, cara, a loja inteira são 3 programadores. Cara, mas sabe uma coisa que eu gostei muito, assim, que mudou bastante, né? Na ideia de trabalhar com microserviço e tal, é a gente manter o container stateless. Isso é verdade. E assim, o monolito ele pode ser stateless também, entendeu? Então, talvez trazer algumas coisas boas que vieram, junta lá com o seu códigozinho antigo que você tem e vai melhorando, né? Essa ideia do melhorar é importante. Assim, os times de desenvolvimento que tem aqueles códigos mais antiguinhos não pode ter medo. Acho que o medo é o grande vilão aqui. Eu concordo com você. Eu só faria um adendo que eu acho que não foi nem tanto o microserviço, mas o Cloud Native fez a gente ser mais stateless, né? Então, eu poder ter escala horizontal sem depender do estado da transação é imprescindível para você poder fazer isso. Sim. Então, explica aí, Arthurzinho, para quem está escutando a gente, o que é o stateless? Valendo! Fiquei nervoso agora. Acho que cai justamente nesse cenário de você conseguir fazer um escalonamento horizontal ali, sem que você trave tudo, ou que você cause quebra nos dados, por exemplo.
cliente está mandando requisição lá para o servidor, né? E aí você não tem isso guardado dentro do servidor, daquele servidor que está atendendo, né? Fica num lugarzinho separado lá. Exatamente. E aí, se uma dessas instâncias está quebrada, com outra eu consigo fazer essa entrega sem Isso, problemas. Ou exatamente. até essa persistência. Perfeito. Exato. Pode ser Sendo- o meu monolitozinho bonitinho, que subiu 2, 3 vezes, acabou, Sim. né? Em 3 containerzinhos diferentes, pronto. Sendo babacamente acadêmico, stateless é o conceito de que uma aplicação não guarda o estado da transação. Isso. O stateful guarda o estado da transação. E sobre isso, cara, tudo depende do nível de zoom. Sim. Se você der um zoom no microserviço, ele é um monolitinho. Não à toa existem muitos monstrinhos por aí. né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Então não é sobre o tamanho da aplicação, perfeito. mas sobre o tamanho do domínio que ela tem. Ele tem as mesmas capacidades, né, tecnológicas, ele pode usar as mesmas funções ali, né? Só que vai da gente, do ponto de vista de design, escolher o que a gente vai usar ou não. Né? Exatamente. É isso que ele está dizendo, né? Então, se você não importa o tamanho da aplicação que você está desenvolvendo, se você usa os mesmos conceitos de ser stateless, primeiro, que se você começar com um serviço só, com uma aplicação só, e você seguir os padrões adequadamente, depois não tem que ser difícil você dividir isso em 2 assets ou em 2 aplicações. Né? Isso deveria ser razoavelmente simples. Sim. Sim, eu acho que você começar com microserviço é matar a formiga com bala de canhão. Mas você começar um monolito a moda caramba também não faz o menor sentido. Você vai sofrer 3 vezes mais depois. Você começa com um microserviço. Eu já cheguei a ver isso, tá? O cara tinha um asset para persistência e um asset para leitura. Pô, o cara divide um CRUD em... Pois é. Caraca. Acho que esse cara no Cubo falando que é CQRS, né? Você pode fazer um serviço só com CQRS e fazer isso muito bem organizadinho, né? Porra, então, esse é onde a gente chega no nível do over-engineering, né, cara? Que é tão Imagina a prejudicial. complexidade que isso vai trazer. O cara precisa, sei lá, se uma tabela muda de estrutura, cara. Você adiciona uma coluna, ele tem que mexer em 3 repositórios diferentes para poder Aí ele aplicar uma mudança ele tão feriu boba, ele cara. feriu o outro princípio, né? Que é do encapsulamento, né? Sim. E do domínio, da coerção do domínio. Sim, exatamente. Porque aí ele dividiu um domínio em 3 serviços. E aí, quando ele for fazer o deploy, até replicar isso para tudo, vai quebrar em algum momento ali. Exato. Pois é, então... Algum lugar vai tentar persistir e não vai existir, sabe? É uma tormenta, cara. E assim, né? A gente tá aqui falando as coisas, mas é uma coisa que a gente também já disse aqui, né? A gente precisa ter paz de espírito de tentar. E se não der certo, ajusta depois, né? Junta ou separa o código e tal. Ter mais, assim, como o mineiro fala, né? Vê com a mão, né? Então você vai lá, testa e... Não e se dá conhecia essa. não, Né? Pô, vê como- Aí você vai lá, poxa, faz alguma coisa, não deu certo, troca, né? Ajusta. Não deixa, tá ruim, mas tá funcionando. Vai colocando, vai gerindo o seu backlog. Como que é? Errado, mas tá funcionando. Errado, Lembra? mas tá certo. Do nosso querido da caixa. Lembrei dessa. Errado, mas tá funcionando. E se você for ver bem, isso daí resume boa parte da codebase corporativa que existe no Brasil hoje, cara. Exatamente. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte: manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Mas é isso, né? Acho que a gente tem que olhar as nossas decisões muito pelo critério de aplicabilidade e de demanda do negócio naquele momento, né? E eu acho que... E agora, momento opinião polêmica. É por isso que eu não sou tão favorável, apesar de eu entender o motivo e por que ela é necessária, mas é por isso que eu não sou tão fã da arquitetura de referência.
que nem todos os problemas técnicos semelhantes se resolvem da mesma forma, porque eles podem ter características diferentes que demandam outras soluções que não são só técnicas. Então, use a arquitetura de referência com parcimônia. Nem toda aplicação é igual e demanda a mesma arquitetura. Mas se você faz uma arquitetura de referência para cobrir 100% dos casos, ou você fez ela incompleta, ou você gastou demais. Exato. Então tá errado. O ponto é, ela tem que vir como um start para que as suas aplicações saibam como nascer e elas vão se especializando, né? Eu já Mas aí é um guidance, não é uma arquitetura de referência, né? É uma arquitetura de referência, cara. Você só tá trocando o nome aí que você quis dar. Não, arquitetura de Só, referência. não, eu vou falar em inglês agora. Mas padrão. Eu tô dizendo padrão ou padrão. Um padrão de desenvolvimento. Ah, rapaz. O ponto é o seguinte, cara. É importante que as empresas elas tenham direcionadores para desenvolver as coisas. Senão vira terra de ninguém, bicho. Mas o quanto ela faz isso é o segredo, né? O tal da parcimônia aí que você usou. Então, vamos lá. Se eu acho que eu vou construir um framework em Java para resolver todos os problemas da minha empresa, pô, não tá certo. Porque só se minha empresa for tipo, sei lá, IBM, que ela vai vender isso, né? Mas, se é empresa de negócio, foca no negócio, cara. Esquece. O mercado já tem muitos aceleradores aí para te ajudar. De Java, a gente tem o Spring, você tem o Quarkus, né? Usa isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que ter uma visão da arquitetura assim. Eu tenho o Big Architecture e o Small Architecture. Então, o Big é onde meu componente vive. E o Small é dentro do meu componente. Cara, dentro do meu componente, você tem que fazer o que for melhor aí para ele entregar, né? Mas ele tem que se comunicar via REST. Pronto. Pô, eu tenho que comunicar via REST para fazer integrações internas, tal, não sei o quê. Eu tenho aqui um BFF. Pro BFF eu vou fazer um GraphQL. Eu vou usar o Alf. Beleza, o Alf já é Big Architecture. Então, tem que saber separar as coisas, porque, cara, senão sua empresa gasta demais desenvolvendo um monte de framework, um monte de coisa que não vai trazer benefício pro curto prazo, porque ela nunca vai estar pronta o suficiente, e no longo prazo ela vai ficar cara, porque você vai ter que manter tudo que você já fez. Então, conheço empresa, cara, infelizmente eu conheço empresa que investiu demais em fazer framework, engessou tudo que ela tinha, e aí faz 7 anos que esse framework está de pé, e aí você não muda. Você não consegue evoluir, não consegue nem mudar a versão do Java, porque, se eu for mudar a versão do Java, eu tenho que testar tudo, a compatibilidade do que está para trás, e aí eu não consigo fazer mais nada novo. Você colocou um ponto importantíssimo, que é a questão da arquitetura interna das aplicações, que tu chamou de Small Architecture, e concordo, acho que você não deveria mais reinventar a roda para nada disso. Mas a minha crítica... não é a crítica, porque para que não pareça que somos contra a arquitetura de referência, mas o meu contraponto é mais no Big Architecture, né? Para que você tenha discernimento de como utilizar e como oferecer para a companhia, né? Porque é muito comum você ver que você tem lá um catálogo de arquitetura e aí, essa aplicação é o quê? Uma aplicação web. A aplicação web é assim, ela tem aqueles componentes, acabou. Cara, às vezes ela pode ter um over-engineering para isso, ou às vezes ela pode estar simplificada demais para a demanda do produto que você precisa. Então, nem todas as aplicações são iguais, né? Mesmo no nível mais amplo de níveis de componentes, tem que ter alguém olhando para, e esse cara é o arquiteto, olhando para essas outras variáveis externas que não são só técnicas, para ou preparar para uma escala para o futuro, ou simplificar até uma aplicação, por exemplo, uma aplicação web, que você está fazendo um portal interno. Cara, você vai precisar dividir, de fato, front-end, camada de persistência, etc. Cara, talvez não. Às vezes você sobe o WordPress e acabou o problema. Entendeu? Sim, e esse ponto que você falou é interessante, né? Tem que ter um arquiteto olhando, porque nem tudo é tão diferente assim.
e você vai ter muita coisa diferente e você vai ter um grupo para manter isso, vai ficar muito caro. Então, poxa, será que não dá para fazer abrir mão um pouquinho de uma coisa, abrir mão de outra, para ficar mais parecido, né? E aí a gente poder ter uma questão de manutenabilidade mais barata. Poxa, eu quero o meu microserviço em Python. Eu quero o meu em Node.js. O meu eu quero em Java. O meu eu quero em PHP. Né? E aí acaba que você vai ter que ter 4 caras bom pra caramba em 4 linguagens diferentes. Será que eu precisava disso? E cai num ponto que você estava reclamando no off aqui, que é difícil de encontrar profissionais que já estão prontos. Na VMware você tem. Na você VMware precisar. você tem, mas eventualmente você tem dificuldade de encontrar profissionais que estão aptos para executar isso sem a curva de aprendizado muito grande. E eu acho que é isso porque o mercado correu demais, cara. Cara, pensa só, você tem uma empresa que você gastou uma bica fazendo um framework lá, aí você precisa de 5 caras. Aí você vai no mercado trazer 5 caras. Os caras são bons em Java, hein? Ou os caras são bons em Node.js, os caras são não sei o que lá. Aí você vai, os caras chegam aqui tudo juninho, porque não conhece o teu arcabouço gigantesco lançador de foguete, né? Então, será que não dá para você olhar melhor, com mais carinho pro mercado e ficar em padrões, né? Para você não ter essa curva de aprendizado tão custosa? Porque, cara, é dinheiro. Pega aí um desenvolvedor. Os desenvolvedores todo mundo ganha muito bem. Põe um cara 3 meses parado só porque tá pondo na sua arquitetura, sem entregar, ficou caríssimo. Um squad para começar a rampar e entregar aqui, para rampar e começar a entregar, são 4 meses, 5 meses. Poxa, sai muito caro. Então, é uma questão de engenharia de software, de gestão de TI. É isso que eu ia falar, cara. Isso é um ponto que não é nem uma discussão tão técnica, é uma questão de estratégia de tecnologia. Sim. É que daí o cara entra, ele precisa e ele quer mostrar serviço, ele quer mudar o mundo, quer migrar, vamos tirar isso aqui desse, vamos jogar no AWS, Cara, o cara não consegue fazer nada, todo mundo se frustra, a empresa gasta um dinheiro moado, porque é muito caro pra fazer isso. O exemplo que o Valdir deu, acho que é o extremo, assim, sabe? O cara que fazer um framework do zero. Cara, amigo, se você tá fazendo isso em 2025... Mas sempre tem um abençoado que tem uma ideia dessa. Repense a sua vida. Cara, sempre tem um abençoado, cara. Hoje a TI ela tem que ser segmentada em entrega de negócios. Você já tem um framework que faz o básico que você precisa, você quer desenvolver, vamos usar o que as coisas... É tipo o médico não querer usar exames já pré-definidos, protocolos pré-definidos. Eu não vou usar o bisturi, cara. Eu não vou usar o bisturi, vou fazer como faziam os maias. Exatamente. Não, cara, não. A ciência e a tecnologia, ela evolui assim. Coisas são criadas em cima de coisas que já existem, né? Então, por favor, não seja esse cara, né? Que isso vire um corte, por favor. Não reinvente a roda. Não reinvente a roda, exatamente. Mas eu acho que é isso, né, cara? Assim, a gente tá sujeito a novidades da tecnologia, as nossas opções de tecnologia, elas não são condicionadas só à primazia técnica. Acho que isso é um ponto muito importante. A gente não pode querer que as nossas soluções sejam o estado da arte o tempo todo. Acho que isso deveria estar escrito na... Qual que é o ditado? O perfeito é inimigo do feito, alguma coisa assim. Eu não gosto muito dessa também, porque essa também dá uma margem pro outro lado, tipo, pelo menos eu fiz, tá ligado? Então, mas às vezes esse preciosismo te trava, cara. Sim. É comum esse tipo de preciosismo travar uma entrega. Sim, o feito é melhor que o perfeito, né? Esse mesmo. Exatamente. Mas eu acho que o só feito também, às vezes podia ser melhor sem ser perfeito, entendeu? Mas às vezes você precisa colocar um negócio no ar pra ontem. Beleza. Você viu uma oportunidade, sabe? Cara, tá feito, tem que tá feito. Sim. Você fica lá buscando lendo o Solid, você vai abre o Clean Code pra ver se seu código tá bonitinho. Não, aí, assim, cara, eu acho que... Você tá perdendo dinheiro, pô. Nada que é de comum acordo está errado, tá ligado? Tá todo mundo comprado dos riscos, Gente, vamos fazer aqui um negócio no HTML com Google Drive para testar uma hipótese. Bora. Tá todo mundo ciente que se essa porra funcionar, a gente vai ter que voltar a desenvolver direito? Beleza. O problema é quando você faz isso e não deixa claro, aí chega no presidente da empresa e fala, cara, beleza, amanhã eu quero mais 3 mil clientes nisso daí, porque vendeu pra caramba ontem, agora tem que vender 3 vezes mais amanhã.
e você tá pendurado no Google Drive. Aí o cara pede as contas e vaza. Pois é. Bem por aí. E aí, Bottini, se o cara precisa de uma ajuda dessa, quem que ele procura? O cara procura o Webverse. O Webverse resolve, cara. O Webverse, eu acho que é uma coisa que a gente tá sempre preocupado lá com a comunicação, né? Transparência. E isso acontece a todo momento, né? Então, quando você está desenhando uma solução, quando você está estudando um problema, né? Quando você entrega as opções para o cliente, você vai colocando ele a par dessas escolhas, né? E a VMware é muito boa nisso. Arquitetura de solução, desenvolvimento de software, alocação de profissionais, squads. A gente pode, e a gente ajuda, né, muitas empresas com isso. Para a gente encerrar esse episódio, que eu acho que foi o que a gente conseguiu falar de tecnologia o mais tempo possível sem abordar o assunto IA. Mas agora eu vou ter que trazer esse assunto para a gente discutir. Pois tudo que a gente falou aqui, o que me preocupa um pouco com o uso da IA é um pouco dessa falta de sensibilidade que a gente pode ter na hora de desenvolver código utilizando somente a inteligência artificial, tomando decisões arquiteturais somente com a inteligência artificial, sem essas variáveis que a gente colocou aqui. Que cara, quando você tá lá no Windsurf, tá lá no ChatGPT, cara, você não tá tendo esse olhar que a gente colocou aqui sobre escalabilidade, sobre contrato de vendor, sobre opção de uso de linguagem com disponibilidade de profissionais, etc. Eu acho que isso talvez amadureça de alguma forma, porque a gente tá no pico do hype da IA. Nós estamos levando dinheiro para a IA, né? Levando dinheiro para ela, muitas pessoas já assinam o software no modelo pessoal. Poxa, é difícil, né? A gente vê isso, assim, sei lá, até 2010 o pessoal comprava software pirata, né? 2010 para frente o pessoal usou muito open source. Poxa, agora a gente está tendo assim, a gente vê as pessoas fazendo assinatura do ChatGPT, por exemplo. Isso é muito bom. Então você leva dinheiro para que a IA ela se desenvolva, né? E hoje o que eu sinto, tá? Eu uso muito a IA para me ajudar a... Esse episódio, por exemplo, não tem um host. É uma IA que tá brincadeira. Mas eu uso muito ela para me ajudar a elaborar as minhas ideias. Mas ela não tem ainda um contexto tão amplo como nós, né? Então, não dá. Você conversa com a IA e vai pedindo as coisas, ela é sempre muito simplista. Objetiva, né? Então, é simplista, não é só objetiva, não. Se ela fosse objetiva e falasse sobre tudo que você quer, beleza. Mas ela te dá uma resposta ali, parcial, e aí o que você faz? Você vai elaborando, vai fazendo mais perguntas, e essas perguntas vêm da nossa vivência, né? Então, hoje eu uso a IA como um assistente, e aí eu vou trabalhando ali, vou evoluindo os assuntos para trazer a personalidade. Ela não tem isso. E não, aí, assim, vai ter, eu acho que vai, mas vai demorar um pouco porque o contexto que a gente trabalha de informação é muito grande. Ela não consegue fazer isso ainda, né? Quando o pessoal vem com aquele papo, a IA vai roubar o seu emprego. Cara, eu acho que de desenvolvedor de fábrica, sim. Sim. O cara que precisa receber tudo mastigado, especificado, esse cara vai rodar com toda certeza. O fechador de gira, né? O fechador de gira, ele vai rodar, cara, com toda certeza. Mas você precisa ter contexto de negócio. Você não é simplesmente um cuspidor de código, você não é pedreiro de software. Né? Sim. Você tem que ser um engenheiro, você tem que interpretar o problema e transformar aquilo em solução, sabe? Pedreiro de software foi maravilhoso. Eu acho que essa sua analogia foi o ápice do nosso Gostou? episódio. Obrigado ao Baiano, ele falou isso pra mim. Ele falou. Um abraço, Baiano. Então a sua provocação, né? Sobre, poxa, a IA fazendo arquitetura, fazendo microserviço e tal, né? Ainda não faz. Eu acho que vai demorar um pouco, porque a gente está aprendendo muita coisa a trabalhar com contextos muito grandes de software. Às vezes eu vou brincar, né? E aí eu peço lá uma ajuda, faz tal coisa para mim. O código não compila de primeira. Vem com uns gaps ali, né? E tudo bem, né? Já me ajudou muito. Sim. Agora eu vou investir um software de 75 milhões que a minha empresa gastou para fazer e garante que está funcionando. Vou jogar lá e falar, moderniza isso aqui para mim?
Aí eu tenho que ser muito louco, né, bicho? A IA deles tem que ser a VMware. E vamos combinar assim, não vai ser IA, né? Vai ser muita gente boa, muito profissional, competente. Valdíria. Valdívia. É tipo isso. Mas assim, a gente precisa ter consciência, né? E esse é nosso papel de TI, gente. A gente precisa olhar para isso e, poxa, interpretar para passar para quem não é de TI, poxa, vamos usar com parcimônia. Não é a gente de TI também falar, não, agora é tudo isso e acabou, né, cara? Eu acho, sinceramente, cara, que a gente tá num pico de expectativa tão absurdo que eu acho que as pessoas cara, o que tem de guru de IA primeiro no LinkedIn é absurdo, né? O cara que é futurista, que acha que você não vai precisar nem respirar, acordar de manhã para ir no banheiro, porque a IA vai fazer isso para você. Calma, né? Eu acho que a gente está num ponto de disrupção, de fato, que a nossa profissão vai mudar, de fato, de uma maneira que não vai ser como era antes, mas a gente vai aprender a lidar melhor com a IA. Com certeza. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente falou aqui sobre microserviço, sobre o uso de nuvem, que muita gente errou e está voltando, cara, isso vai acontecer com a IA. Né? A gente vai aprender a fazer um uso melhor dela e falar, não, peraí, gente, aqui esse tipo de decisão, acho que a gente tem que ou fornecer melhor informações para o modelo e utilizar ela de acordo com a minha base de conhecimento e explorar outras possibilidades, ou isso daqui tem que ser supervisionado por um humano. O meu trabalho, ele é probabilístico ou determinístico? Se for probabilístico, poxa, a IA vai me ajudar, porque ela precisa interpretar um monte de coisa e ela vai gerar um resultado ali que vai trazer um quê de probabilidade. Perfeito. Agora, é determinístico? Ele sempre tem que gerar o mesmo resultado? Então, talvez ainda não seja IA. Talvez tenha que ser algo mais... contextualizado. Exatamente. Talvez. Aí você vai lá, produz um software ou faz um processo. Aí você não precisa da IA. Assim... Você pode usar ela em pontos específicos, exato. Mas... Você pode usar ela para analisar o dado do teu processo, do teu software, e aí ela gerar insights. Mas ela não está executando o processo padrão ali, né? Então, assim, e aí quem que vai te ajudar a fazer isso hoje? É o arquiteto, é o desenvolvedor de software, é assim, alguém preparado, né? Eu fiquei muito triste de você não falar VMware, agora eu tava esperando. Pô, perdeu o gancho. Na verdade, eu já fui colocando, você foi sugestionando tanto vocês, ó, que funcionou. O cara falou, pá, VMware ajuda, pronto. Legal, gente. Muito bem, meus amigos. Obrigado pela participação de vocês novamente aqui. Acho que o papo foi muito bom para a gente revisitar esses pontos, né? De olhar para trás, né? Porque, cara, nosso podcast já tem mais de 3 anos, né? A gente já gravou episódios sobre como modelar microserviços. É verdade. Microserviços, APIs, design de software, cloud. Assim, esse aqui é mais um compiladão, né? Que a gente vai trazendo. Isso, e a gente vê como 3 anos depois... A tecnologia já evoluiu, a nossa operação de tecnologia já evoluiu, o mercado está diferente e a gente está aqui para trazer essas novidades, essas reflexões para vocês. Então, acho que foi um episódio muito bom para a gente passar limpo algumas partes e revisitar com o olhar de 2025. Total. Obrigado. Valeu. Valdirzão, obrigado, cara. Esse episódio vai ter que ser gravado em 4K, por causa do tamanho da sua cabeça. Obrigado por ter aparecido aqui novamente. O pessoal tá com saudade de você, cara. Então fazia tempo, né? Acho que a última vez que eu vim aqui foi no começo do ano, bicho. Verdade. Obrigado por ter vindo, mano. Tamo junto. Turzinho. Muito obrigado. Obrigado, mano. Valeu. Até a próxima. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não segue a gente no canal do PPT Não Compila, siga, deixa o like nesse episódio. Encaminhe esse episódio para aquele arquiteto que quer fazer tudo em microserviço. Ou aquele que quer fazer tudo em monolito também, pode mandar para ele também. Manda lá no Slack da empresa, manda no grupo da família, ninguém vai entender nada, mas pelo menos você mostra que você é o cara de TI. E se você quer contribuir um pouco mais com o PPT no Compila, se você gosta do nosso trabalho, se você entende que a gente pode
contribuir com a sua vida profissional, você pode ser membro do PPT no Compila. Sendo membro lá no canal do YouTube do PPT no Compila, você vai contribuir todos os meses com um pequeno valor aqui para o PPT e você vai ajudar a gente a fomentar aqui o nosso ecossistema e manter a nossa produção em pé. Então, obrigado pela audiência de vocês e valeu!